Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Numa tarde de agosto de 1970, no auge da ditadura militar, o diplomata brasileiro Paulo Dionísio de Vasconcelos foi encontrado morto dentro do próprio carro. A tragédia aconteceu na tranquila cidade de Haia, na Holanda, onde ele trabalhava e morava há mais de um ano com a família. 47 anos depois, a história continua sem solução. Assassinato ou suicídio? Haveria alguma motivação política para sua morte? Para tentar desvendar o caso, o jornalista e escritor Eumano Silva acaba de lançar este livro aqui, A Morte do Diplomata, um mistério arquivado pela ditadura. Eumano, obrigado por vir ao Casa das Palavras. Eu começo te perguntando como é que essa história do Paulo Dionísio chegou até você? Olha, Beto, primeiro, obrigado por estar aqui participando do programa. Essa história chegou para mim em 2012. Na época eu fazia uma assessoria para a Comissão Nacional da Verdade. E eu fui procurado por um amigo, o jornalista Romário Schettino, aqui de Brasília, que me falou sobre o caso de Paulo Dionísio. Eu fiquei só 6 meses na Comissão da Verdade, não houve tempo para continuar na apuração, mas alguns anos depois, exatamente há 2 anos, em 2015, eu decidi fazer uma grande reportagem sobre esse caso e logo depois eu resolvi transformá-lo em livro. Acho importante falar que a função de jornalista é contar história, né? Então eu achei que eu tinha uma história muito interessante, importante para ser contada e por isso eu fiz o livro. Eumano, você tem um outro livro anterior à Morte do Diplomata, que é Operação Araguaia, né? Os arquivos secretos da guerrilha, né? Nos 2 livros, tanto no Operação Araguaia como A Morte do Diplomata, você recorre a arquivos secretos, não é isso? Sim. Do período sim. militar. Assim, qual foi mais difícil acessar? Você teve dificuldade? Como é que foi esse trabalho seu? São circunstâncias bastante diferentes. No caso da guerrilha do Araguaia, eu fui convidado para fazer um trabalho que eu já vinha fazendo algumas pesquisas, depois de eu fazer uma reportagem grande para o Correio Brasiliense, eu fui convidado por uma outra pessoa, que é a coautora, para fazer um livro. Ela tinha uma série de documentos, eu também consegui outros documentos, e havia uma expectativa na sociedade de que fosse contada a história da guerrilha do Araguaia. E a partir desses documentos, foram mais de 1.200 páginas na época, que esse livro foi produzido, e já no caso do diplomata, da morte do diplomata, é uma situação bem diferente. É uma história que estava esquecida, ela estava abafada dentro do Itamaraty, e que eu reconstituí ela desde o início a partir de um personagem, e eu tentei contar o contexto todo do que era aquele momento do governo brasileiro, que naquele momento, como você disse, passava no auge da ditadura militar. No A Morte do Diplomata, você pega a história de um homem, do Paulo Dionísio, né? Sim. Foi mais difícil? Foi mais interessante? Como é que foi abordar a história de um homem, ao contrário do outro livro, que foi uma guerra, uma guerrilha, né? Como é que foi essa diferença de personagem, vamos dizer assim? Foi um desafio muito grande, porque como isso, é uma história desconhecida, um personagem desconhecido da maioria dos brasileiros, só os familiares, os amigos mais próximos que lembravam dessa história, e ainda assim essa história era bastante confusa, sempre, mesmo na família, sempre houve muita dúvida. Né? Virou um tabu dentro, né? Da família. Dentro do Itamaraty também, né? Dentro do Itamaraty também. Então, a partir disso, quando eu fui conhecendo os primeiros detalhes, o que primeiro me chamou a atenção foi que eu estava tratando de um mistério. Então, foi por isso que eu resolvi escrever o livro na linguagem de um romance policial. Você cita o tempo todo aqui o crime da Rua Morgue, né? Sim, você faz um de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, né? Porque ele é uma investigação clássica, em que você tem uma pessoa morta, você tem a polícia investigando com métodos tradicionais, a partir de testemunhas, a partir de perícia. Então, a partir desse mistério, eu resolvi contar a história de Paulo Dionísio. E essa história, eu acho que ela passa a ser mais importante para os leitores e para a sociedade como um todo, pelo fato de que ela contextualiza a ditadura, que ela mostra, principalmente, como o Itamaraty agia durante a ditadura, como os diplomatas eram forçados ou orientados a agir.
E isso eu acho que é onde o livro ganha, a partir dos documentos do Itamaraty, que são documentos secretos, como você falou, na época secretos, hoje pode-se chegar a ter acesso a esses documentos via lei de acesso à informação. E no meu caso eu tive também a concordância da família do Paulo Dionísio. Que Você teve acesso aos arquivos pessoais dele, né? Sim, tive acesso aos arquivos pessoais, eles me autorizaram a localizar a qualquer documento sobre ele que existisse na burocracia brasileira, dentro do Itamaraty também. Então, a partir disso, e na documentação da família, eu tive acesso a um diário do Paulo Dionísio. Nos últimos 9 meses de vida, ele escreveu praticamente todos os dias sobre o dia a dia dele, sobre a rotina dele. Coisa valiosa, né? Sim, então tinha tantos aspectos pessoais como aspectos profissionais. E aí entram as pressões políticas que ele sofria. Assim, o tipo de pressão, o tipo de orientação que chegava até ele, e coisas que o Itamaraty pedia que ele fizesse e que ele não concordava. E aí acho que principalmente é o caso do Dom Helder Câmara, o arcebispo brasileiro, o arcebispo de Olinda e Recife, que era uma das principais vozes contra a ditadura, e que nas viagens que o Dom Helder fez pela Europa, o Paulo Dionísio era orientado pelo Itamaraty a monitorar tudo que ele fazia de entrevistas, como também a repercussão na imprensa, como também em um momento ele chegou a ser orientado a participar de uma reunião de forma meio clandestina com o Dom Helder, e ele resistiu e acabou que ele não foi. Mas tudo isso forma o contexto em torno dele. A ditadura tinha uma repercussão grande até por essas viagens do Dom Helder, mas também por denúncias feitas por exilados, Anistia Internacional. Anistia Internacional. Então você tinha também manifestações políticas, protestos contra a ditadura em frente à Embaixada do Brasil em Haia, que é onde o Paulo Dionísio servia. Então houve uma ameaça de bomba, né? Até uma ameaça de bomba contra a Embaixada. Havia uma grande tensão no meio diplomático, né? Uma grande tensão. E nesse ambiente... O Brasil tinha sequestros, né, de diplomatas estrangeiros. O Brasil teve vários sequestros, 4 ou 5 sequestros de diplomatas estrangeiros. Na data da morte do Paulo Dionísio, 5 dias antes, um diplomata brasileiro, Aloysio Gomide, que era cônsul do Brasil no Uruguai, foi sequestrado pelos Tupamaros, pela guerrilha dos Tupamaros. Então havia uma tensão no Itamaraty. Além desse caso do Aloysio Gomide no Uruguai, aparece esse diplomata morto em Haia. E nesse contexto é que surge e que fica mais misteriosa ainda a morte dele. Mano, você resgata uma história pouco conhecida, que é a participação de parlamentares do Brasil numa grande conferência internacional na Europa, né? Que serviu um pouco como propaganda do governo militar lá fora, né? Enquanto o Congresso aqui estava amordaçado, vamos dizer assim, eles estavam atuando lá fora. Como é que é essa história? Achei muito interessante isso no livro. É uma história, é uma das revelações, eu acho, do livro. Foi um pouco antes da morte do Paulo Dionísio, começou a ser organizada aqui no Congresso uma comissão que foi participar do Congresso da União Interparlamentar, que naquele ano foi exatamente em Haia, onde Paulo Dionísio servia. UIP, União Interparlamentar, que é uma organização que existe ainda até hoje, que reúne os parlamentos do mundo, né? E o governo brasileiro, mas nesse caso foi a bancada governista, essa comissão, ela preparou todo um aparato de propaganda para o Brasil da ditadura lá fora. Então foram contactados todos os ministérios, todas as estatais, as grandes empresas, para que preparassem material de propaganda, desde coisas de turismo, Rio de Janeiro, Belas Mulheres, Garota de Ipanema, esse mundo todo, até coisas assim mesmo de projetos, obras, hidrelétricas, tudo que o governo fazia. Levaram também muita cachaça, porque como propaganda de um produto brasileiro, fizeram uma grande festa, apresentando slides, distribuindo cachaça, uma farra muito grande, café, cigarro, tudo que se produzia no Brasil, que achavam que poderiam agradar. E isso foi feito como uma contra-propaganda da ditadura, para dizer lá fora que aqui estava tudo bem, que o Brasil estava se desenvolvendo, que era um bom governo. E isso, o Congresso brasileiro se prestou a isso, a que uma comitiva de representantes do Brasil fizessem essa contra-propaganda lá fora. Mano, esse seu livro e alguns outros que estão sendo publicados aí, de certa forma, eles ocupam espaço da história, né? Como é que o trabalho do jornalista, no seu caso aqui do escritor jornalista, pode ocupar esse espaço da história e ajudar a contar a nossa história? Olha, Beto, eu acho que desde a ditadura, o jornalismo tem prestado um serviço muito relevante em termos de reconstituição do que aconteceu. Mesmo com falhas no começo, com censura, com dificuldade de informação e mesmo com a conivência de alguns meios de comunicação, mas ainda assim, desde sempre, foram feitas reportagens denunciando a ditadura. No caso do Araguaia, por exemplo, em 1972, o jornal Estado de São Paulo, o jornalista Henrique
Henrique Filho, Gugon, fez uma reportagem sobre a guerrilha do Araguaia em 1972, esteve na área. Então, desde sempre, desde a ditadura, sempre teve isso. Agora, já nesse último período, nós temos a facilidade de que agora nós já temos acesso a documentos que na época eram secretos e não tínhamos. Então, hoje, isso facilitou muito. Eu acho que o trabalho do jornalista é um trabalho que tem uma função muito grande para essa reconstituição histórica, mas acho que o trabalho do historiador também é um trabalho, sabe, são trabalhos diferentes. Trabalhos que se complementam, né? Que se complementam. Eu acho que o historiador ele faz uma reflexão maior em cima, o jornalista, eu acho que essa reconstituição, ele tem que ser muito fiel a isso. Eu acredito no jornalismo, eu acredito que o jornalismo tenha ferramentas, eu acredito que nós jornalistas temos ferramentas para contar uma história de uma maneira verídica, de uma maneira em que você tome os cuidados necessários para que você não aumente a história, para que você não deturpe a história. Acho que o jornalismo tem ferramentas para isso. E é nesse campo que eu acho que nós temos condição de atuar sim. E são vários os livros, filmes também que estão sendo feitos nos últimos anos. Eu acho que isso ajuda muito nessa reconstituição histórica. E vira fonte também para os historiadores, né? Sim, e mesmo na Comissão da Verdade, se você lembrar, na Comissão da Verdade, muitos trabalhos, muitas coisas foram feitas em cima de trabalho de jornalistas. Então, acho que essa reconstituição, e aí nós precisamos ter muita seriedade, muito respeito e muito cuidado. No caso específico do Paulo Dionísio, um cuidado que eu tive, assim, no momento que você lida com documentos, você já sabe que está lidando com documentos que tratam de assuntos pessoais também, né? E no caso do Paulo Dionísio, teve o aspecto do trauma sofrido pela família. E normalmente, no caso... muito triste, né? Muito triste, porque quando ele morreu, a viúva Maria Célia, ela estava grávida de quase 9 meses. Uma semana depois, 3 dias depois, ela veio para o Brasil e teve a filha aqui no Brasil. Já era a segunda filha. Então, toda essa relação com a família, que foi uma relação que foi, para mim, uma coisa bastante sensível, um desafio muito grande, e que eu acho que nessa reconstituição, essa sensibilidade, para falar do trabalho do jornalista, eu acho que o jornalista precisa ter. Então, essa reconstituição histórica, ela deve ser feita, ao mesmo tempo que nós devemos respeitar e ter muito cuidado com as fontes e com as pessoas envolvidas. Mano, para encerrar nossa entrevista, eu queria que você falasse sobre a Lei de Acesso à Informação, que é aprovada aqui pela Câmara, pelo Congresso, né? De que medida ela te ajudou no seu trabalho e em que medida também ela pode ser melhorada? Você acha que ela está pronta para ser usada ou ela pode avançar? Olha, eu acho que a Lei de Acesso à Informação é um dos grandes feitos da democracia brasileira. Dos últimos anos, um dos maiores, sem dúvida. Hoje, a obrigação do poder público tem a obrigação de fornecer a informação para o cidadão. E nesse aspecto, o jornalista que trabalha com pesquisa passa a ter um campo muito maior. Há falha, sim, há uma lentidão muito grande, há documentos que talvez existam e que nem sempre se chega a eles, então, assim, há falhas para serem corrigidas, eu não tenho dúvida disso. Agora, já é um avanço muito grande. No caso específico desse livro, eu entrei com pedido pela Lei de Acesso, mas eu tive também a procuração da família, como eu falei. Então, com esses dois instrumentos, eu tive um acesso, nunca se pode dizer que total, mas eu tive um acesso bastante amplo no Itamaraty para reconstituir a história. E não fosse esse acesso amplo, eu não teria, de forma nenhuma, reconstituído tantos fatos, com documentos, telegramas, ofícios, que ajudaram, que mostram realmente o que se passou naquele período a partir dos documentos. Então, a Lei de Acesso tem esse papel e acho que nós devemos preservá-la e ampliá-la, se possível. Ok, A Morte do Diplomata, um mistério arquivado pela ditadura. Editora Tema Editorial, uma editora nova, né? Sim, é uma editora... E o livro pode ser encontrado aqui só na internet, livraria? Não, ele pode ser encontrado em Brasília, na Banca da Conceição, na 308 Sul, a Banca do Fernando Molina, na 108 Norte. Que é coisa interessante, né? As bancas estão voltando a ser espaço de livros, é um espaço né? muito interessante. E também pode ser encontrado no site da Tema Editorial, e também comigo, pelo Facebook, posso ser contactado. E um livro que eu espero que ele supra um pouco dessa deficiência que nós temos da reconstituição desse período. Mano, parabéns pelo livro e sucesso aí na divulgação do A Morte do Diplomata. Muito obrigado. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com mais uma entrevista para o Casa das Palavras. Mas antes, veja o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Eu estou lendo o livro do Ken Follett, Terra de Gigantes. É um livro que tem mais de um volume e que se passa no século XIX, pelo menos o início. Eu ainda estou nas primeiras
páginas. É interessante porque dá um amplo conhecimento sobre a Inglaterra, a Alemanha, né? Inclusive os Estados Unidos naquele período. Eu vou recomendar uma leitura de um editor que já não está mais vivo. Chama-se Og Mandino, autor do livro best-seller que vendeu em poucos anos mais de 8 milhões de exemplares, o maior vendedor do mundo. Olá, estamos de volta com Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara, que hoje vai falar sobre literatura policial. Vamos entrevistar o jornalista Carlos Marcelo, autor de 2 livros sobre música e que acaba de lançar um thriller de suspense. É dele este livro aqui, ó, Presos no Paraíso, a história de um crime que se passa na paradisíaca ilha de Fernando de Noronha. Carlos Marcelo, obrigado por vir ao Casa das Palavras. Eu queria começar te perguntando, sem quebrar o suspense do livro, como surgiu essa ideia de fazer um livro policial que se passa num lugar que é um lugar de passeio, né? Uma ilha paradisíaca? Bom, Roberto, primeiro eu queria agradecer ao convite, né, de conversar sobre livros aqui nesse espaço tão privilegiado. E respondendo à tua pergunta, essa ideia de escrever um thriller que se passa exatamente como você falou, num lugar paradisíaco, foi exatamente para tentar fazer esse contraponto, né? Me interessava muito esse contraste, de ambientar uma história de suspense, uma história com muitos elementos sombrios, num lugar totalmente ensolarado, ou quase sempre ensolarado, que é Fernando de Noronha, né? Eu acho que Noronha é um lugar muito fascinante, talvez um dos lugares mais fascinantes do Brasil, né? Exatamente por ter ser um destino turístico dos mais cobiçados, inclusive internacionalmente, mas ao mesmo tempo carregar uma história cheia de cicatrizes, porque para quem não sabe, Noronha foi durante muito tempo presídio, né? Eram para lá que eram levados os presidiários, as pessoas condenadas, tanto por crimes comuns, como também durante a ditadura militar. Muitos ficaram presos lá, Miguel Arraes ficou preso lá, e também presos políticos na época do Estado Novo, né? Getúlio Vargas também mandou alguns de seus prisioneiros para lá. Carlos Marighella também ficou preso. Muito antes de ser... Exatamente, muito antes desse ponto turístico, né? Inclusive é um dos momentos que a gente fala no livro, né? Um dos personagens, o protagonista, o historiador Tobias, fala isso. Ele resume esse dilema numa frase que ele fala: Noronha é como se Alcatraz tivesse virado o Havaí, né? Porque ele carrega ainda essas marcas desse passado e achava interessante explorar essas marcas do passado numa história contemporânea. Eu vou até ler um trecho aqui, o final do livro é surpreendente, eu vou avisando aí o pessoal que... E você não vai contar. Não, não vou contar. Mas eu vou ler um trecho aqui com o personagem principal, o Tobias, né, que você já falou dele, né, o historiador. Ele diz no final assim, que essa, né, é uma história sem glória nem redenção. Sem glória e sem redenção. Você acha que essa tem sido um pouco a tônica da literatura de ficção hoje, falar de personagens que não têm assim, traços de herói? Me deu um pouco essa impressão no final do seu livro, quer dizer, não existem heróis, na verdade, exatamente. Nem bandidos, existem, né? Seres humanos, né, passíveis de falhas, né, e passíveis de incertezas, né? Tem uma visão interessante sobre o livro, o Milton Ratum, o escritor, que você inclusive entrevistou aqui, né, comentou logo que depois que leu os originais, ele comentou comigo: Carlos, eu não sei se o seu livro é um romance policial, porque os dramas que ele carrega são os dramas da literatura universal. Então, assim, eu tenho dito até, assim, na verdade, que esse meu livro, Presos no Paraíso, é um drama policial, né? Porque os personagens, apesar de haver, digamos assim, o que são as convenções de um romance policial, ou seja, há um crime, há uma investigação e há uma solução, né? Isso, digamos, é a base de todo romance policial. Mas, ao mesmo tempo, todos os personagens, inclusive o próprio delegado que comanda as investigações, carregam seus dramas particulares, né? E, nesse sentido, eu acho que eu estou muito mais próximo da literatura do cubano Padura Fuentes, né? O Leonardo Padura Fuentes, com seu investigador Mário Conde, que também carregam a realidade social, aquela visão daquela Havana desencantada, né? Aquela Havana que não existe mais, ele carrega no seu íntimo, né? Então, eu tentei explorar um pouco esse lado menos convencional da literatura policial, que eu também gosto bastante, mas me interessava contar uma história muito também carregada de dramas. O livro ele trabalha o tempo todo com 2 narrações, a narração oficial, vamos dizer assim, né, do narrador onisciente, e a narração do personagem. Isso, né? Em primeira pessoa. De onde que veio essa ideia de você trabalhar
com esses dois planos? Olha, Roberto, eu poderia poderia fazer uma grande teoria sobre isso, mas vou te falar com toda a sinceridade, foi instintivo. Não nasceu planejado, entendeu? Nasceu de uma necessidade, talvez, de dar o peso aos dois protagonistas da história, que são exatamente o historiador Tobias e o delegado Nelson, que é uma personagem de Noronha, uma pessoa que cresceu na ilha, que se chama inclusive noronhense, não gosta muito de ser associado a outra naturalidade, ou seja, ele tem uma identidade própria, né? Então, o que eu achava interessante também, me veio um insight, aí sim, quando eu estive em Noronha, foi, para quem não sabe, porque Noronha ela é banhada pelo Mar de Fora e o Mar de Dentro, né? O Mar de Fora voltado para a África e o Mar de Dentro voltado para o continente. Então eu achei interessante levar esse elemento de Noronha, esse elemento geográfico, para ser um dos elementos narrativos. Então é como se eu tivesse uma narração de fora, ou seja, que é essa que acompanha, como você bem definiu, o personagem do delegado. Então, essa narração segue o ritmo da investigação, e um personagem de dentro, que é exatamente o historiador Tobias Martins, que aí sim dá vazão mais aos elementos do íntimo dele, que está muito atormentado por coisas que aconteceram no passado, e a gente vai acompanhando em ritmo de flashback. Mas então, assim, surgiu muito naturalmente, surgiu muito espontaneamente, e de repente eu só percebi que eu faria o encontro desses dois narradores, dessas duas vozes narrativas, no final do livro. Que teria que haver em algum momento, exatamente, né? E acontece no desfecho do livro. O último capítulo do livro, ele é exatamente o encontro das duas vozes narrativas, e é o único onde essa alternância narrativa se dá dentro do capítulo. Exatamente porque representa o encontro do Mar de Fora e o Mar de Dentro. Carlos Marcelo, sobre esse interesse que eu soube pela imprensa, de que uma editora francesa se interessou pelo seu livro, não é isso? A Gallimard. Isso. Como é que você recebeu essa notícia de um livro de ficção, seu primeiro livro de ficção, indo aí para fora, né, para os leitores da Europa? Foi uma surpresa, né, muito grande, fiquei muito feliz. Foi um contrato feito por meio da minha agente literária, Luciana Vilas Boas, e o que ela me disse que havia um interesse muito grande por parte de editores europeus em histórias que fossem contemporâneas, em histórias que fossem bem contadas, e histórias que falassem um pouco sobre o Brasil, sobre o Brasil atual, né? Então, isso eu acho que talvez tenha sido o que tenha despertado esse interesse da Gallimard, que é uma das editoras mais tradicionais da França, né? Para quem não sabe, a Gallimard começa no início do século XX com Marcel Proust, né? Com os grandes escritores franceses, e tem poucos escritores sul-americanos no seu catálogo, né? De literatura contemporânea tem o Chico Buarque, Raduan Nassar, Daniel Galera e poucos outros, assim. Então, assim, você abra aí exatamente. para outros escritores brasileiros. Foi uma honra, né? É uma honra ser publicado em francês. Vou ficar muito curioso para saber como é que vai ser a reação a uma história que, por um lado, é muito brasileira e, ao mesmo tempo, muito universal, né? Porque, como disse um amigo também, a sua história é como se misturasse Agatha Christie e Jorge Amado, sabe? Assim, então, tem elementos de muita brasilidade, e aí sim, uma coisa que a gente estava até conversando, né, Roberto? É brasilidade, não chega a ser exotismo, não, exatamente, porque é uma brasilidade, porque são elementos do cotidiano de uma ilha que aguçam, assim, que condensam, na verdade, muitas contradições que pertencem ao Brasil. É verdade. Né? Então, assim, num universo de uma ilha que é muito mais delimitado, e era isso que me interessava também, a escrever uma história ambientada em Fernando de Noronha, porque a gente delimita o espaço, né? Então, se acontece um problema no aeroporto, isso é o prólogo do livro, então, e acontece, horas depois, acontece um crime, então fica claro que tanto a vítima quanto os algozes estão ali. Não tem como pegar uma estrada e sair, né? Então, assim, ninguém sai, exatamente. Que é um dos princípios do romance policial. Há, inclusive, um subgênero da literatura policial clássico que se chama o crime do quarto fechado. Então, eu só ampliei o quarto fechado para ser uma ilha fechada de água por todos os lados. A Agatha Christie fazia muito bem isso, né? O caso dos 10 Negrinhos, que depois saiu depois como E Não Sobrou Nenhum, né? Então, assim, há vários autores tradicionais, especialmente da literatura britânica, como você destaca, que trazem esse elemento. E eu achei interessante levar isso para o Brasil, mas para o Brasil contemporâneo, com as suas contradições, inclusive sociais, né? Escolher uma ilha. Exatamente. Agora, para encerrar nossa entrevista chegando ao fim, eu não posso deixar de falar do outro Carlos Marcelo, que é o Carlos Marcelo, jornalista, que lançou 2 livros sobre música. Um deles está aqui comigo, o Renato Russo, Filho da Revolução, né? Um livro de sucesso, está em qual edição já? Essa já é a 4ª edição. 4ª edição já. Mas eu considero essa, digamos, a edição definitiva, porque essa é uma edição revista e ampliada. Essa edição saiu no ano passado pela editora Planeta, que é a mesma que lançou o meu romance, O Preso no Paraíso.
No caso do Presos, ele saiu por um selo literário chamado Tusquets, é um selo espanhol que está saindo no Brasil agora, que tem vários escritores consagrados. E no caso do Renato, saiu pela própria editora Planeta e saiu com um capítulo inédito, onde eu fiz novas entrevistas. E acho que, assim, você falou, né, que é um outro Carlos Marcelo. Na verdade, acho que é o mesmo. Porque no caso do livro do Você Renato... estava treinando, né? Não, mas aí foram 9 anos de treino, né? Porque esse livro demorou 9 anos para ficar pronto, a primeira edição. Eu costumo dizer que foi a mais longa reportagem que eu já escrevi na minha vida, né? Mas já há nele elementos de técnicas do romance, da ficção, né? Então, assim, o próprio uso dos diálogos, o narrador em tempo presente, ele é um narrador que não antecipa fatos que ocorreriam com o próprio Renato no futuro. Então, e há também uma brincadeira no Presos do Paraíso, que há citações tanto ao Renato Russo como ao meu outro livro de música, que eu escrevi com o Rosualdo Rodrigues, chamado Fole Roncou, uma história do forró. Tem até Tem uma cena de forró, exatamente, né, mas que não acaba muito bem, né, no caso do Fernando de Noronha. E Noronha, o forró e o reggae são dois ritmos muito presentes. Então, foi natural trazer essa citação musical para uma ilha que também é muito misteriosa, Roberto. Eu acho que isso que é o mais fascinante em Noronha, e acho que foi isso que me levou a escrever este romance Presos no Paraíso. Foi adicionar mais um mistério a essa ilha tão misteriosa e tão fascinante que é Fernando de Noronha. Agora, o Renato Russo, eu li logo que ele saiu, agora até me interessei em ler essa nova edição ampliada aqui. Ele também ele é uma grande narrativa, né? Ele Sim. tem diálogos, né? Tem conversas dele com pessoas que foram, né? Conviveram com ele. O do Fole Roncou é mais uma grande reportagem. Como é que é o do Fole? O Fole Roncou, ele é mais caleidoscópio, né? Assim, ele na verdade é um grande mosaico, porque ele não há nele um grande protagonista. O protagonista é o gênero, é o forró, né? Mas como disse o próprio Rosualdo, o coautor, né, que escreveu o livro comigo, ele diz que o Fole Roncou é como se fosse uma quadrilha, né? Então os personagens entram, têm o seu momento, solam, se dançam, ou até uma ciranda, né? E depois eles voltam para o seu lugar. Então há momentos no livro do Fole onde aparecem Luiz Gonzaga, Marinês, Jackson do Pandeiro e grandes personagens, né? Porque, na verdade, eu sempre achei uma lacuna muito grande, assim, por exemplo, o brasileiro muito interessado em escrever e ler livros sobre blues, sendo que o forró é o nosso blues, né? É verdade. O forró é a nossa música brasileira popular, que é diferente da MPB, né? Assim, a música realmente é popular e que foi e ainda é muito popular. Então, por isso e também a gente batizou o livro de Uma História do Forró, ou seja, para tentar contar uma das histórias possíveis. O ideal é que agora outras pessoas contem outras histórias relacionadas a esse ritmo tão alegre, tão vibrante e tão brasileiro. E nesse ponto, eu acho que isso que é o ponto de intersecção entre esses 3 livros, Beto. O Renato Russo é um personagem muito brasileiro, escreveu crônicas sobre o Brasil em suas letras, especialmente na primeira fase de sua carreira. O Fole Roncou também é um livro que fala de um ritmo genuinamente brasileiro, e essa história, que está em Presos no Paraíso, é uma história que carrega os dilemas brasileiros. Carlos Marcelo, o Fole Roncou, que não está aqui comigo, mas está nas livrarias e na internet. Renato Russo, Filho da Revolução. E Preso no Paraíso, um romance policial, um drama policial. Carlos Marcelo, obrigado por vir ao Casa das Palavras. E sucesso aí na divulgação do seu novo livro. Eu que agradeço pela chance de falar sobre os meus livros aqui nesse espaço tão privilegiado. O Casa das Palavras termina aqui. Escreva pra gente. O e-mail é casadaspalavras@câmara.leg.br ou ligue 0800 619 619. É de graça. Você também pode assistir todos os nossos programas no nosso site. Anote aí o endereço: câmara.leg.br/Casa das Palavras. Está tudo lá. Um abraço, obrigado pela audiência e até a próxima.